Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a circunferência trigonométrica, né, que foi um assunto que a gente começou na aula anterior. Bom, o que a gente fez na aula anterior foi montar a base para definir a circunferência trigonométrica. Então a gente viu, né, como obter a equação de uma circunferência, a gente fez uma revisão, né, de alguns resultados importantes da trigonometria no triângulo retângulo e a gente fechou a aula anterior, né, definindo o que é um arco orientado, certo? Bom, então agora vamos definir a circunferência trigonométrica. Então, para começo de conversa, considera aqui uma circunferência centrada no ponto 0,0, ou seja, centrada na origem do sistema de eixos cartesianos, né, onde o raio dessa circunferência é igual a 1. Tá certo? Bem, então, para começar, o que a gente viu na aula anterior? A gente viu na aula anterior que a equação de uma circunferência você obtém como? Você obtém fazendo x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual a quem? Igual ao raio quadrado. Bem, mas o que ocorre? Ocorre que o nosso centro é o ponto 0, 0, ou seja, então o x do centro é 0 e o y do centro é 0. Então isso aqui vai me dar o quê? Então isso aqui me dá que a equação da circunferência ela começa como x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tudo isso igual a quem? Igual ao raio ao quadrado. Mas o raio que a gente tomou foi qual? Foi 1. Então, tudo isso fica igual a quem? Tudo isso fica igual a 1 ao quadrado. Ou seja, então a equação da nossa circunferência ficou como? Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vou chamar a circunferência de C1 para fazer referência ao raio unitário. Tá? Então, está aqui a equação da circunferência. E aí, lembrando, né, o que significa, né, a equação da circunferência? Significa que qualquer ponto que eu tome sobre a circunferência, as coordenadas desse ponto vão satisfazer essa equação. Então, por exemplo, se eu tomar um ponto de coordenadas 1 sobre 2 e raiz 3 sobre 2, ao substituir aqui na equação vai ficar como? Vai ficar igual a 1. Né? 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3/4, 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que é exatamente igual a 1. Então, isso significa essa equação. Qualquer ponto da circunferência que pertence à circunferência, ao pegar essas coordenadas e substituir aqui, a equação permanece verdadeira. Perfeito? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho. Bem, o que acontece? Então, eu tenho aqui uma circunferência centrada na origem, raio 1. Se eu tomo um ponto sobre a circunferência, esse ponto ele pode percorrer sobre a circunferência em dois sentidos. Ele pode percorrer no sentido anti-horário ou no sentido horário. Certo? Quando você adota um dos sentidos como positivo, esse círculo, essa circunferência, ela passa a ser uma circunferência orientada. Da mesma maneira como a gente viu para a definição de arcos na aula anterior. Se você tem, né, partindo de A até P, então você tem um arco orientado a P. No caso aqui da nossa circunferência trigonométrica, o sentido que a gente costuma adotar como sentido positivo é o sentido horário. E o sentido horário é o sentido o quê? É o sentido negativo. Então, o sentido anti-horário, ele é o sentido positivo e o sentido horário, ele é o quê? Ele passa a ser o sentido negativo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, vamos agora definir a medida algébrica de um arco. Então, tem aqui a medida de AP, onde isso aqui será a nossa medida algébrica de AP. Tá. Então, o que ocorre é o seguinte. Quando eu pego o sentido anti-horário, ou seja, o sentido positivo, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a medida de AP
a medida algébrica de AP vai ser o seguinte, vai ser o comprimento de AB, de AP, associado ao quê? Ao sinal positivo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu pego e sigo no sentido de A para P, no sentido anti-horário, então a medida algébrica desse arco vai ser esse comprimento com o sinal o quê? Com o sinal positivo. Agora, se eu sigo o sentido horário, então isso me dá que a medida algébrica de AP vai ser o comprimento de AP só que associado aqui. Associado ao sinal de menos. Ou seja, então o que eu estou dizendo é o seguinte, a medida algébrica do arco AP indo no sentido horário vai ser esse comprimento desse arco, só que com o quê? Com o sinal de menos na frente. Então, a medida algébrica de um arco, a gente define dessa forma. Então, por isso que na circunferência trigonométrica o sentido anti-horário é o sentido positivo e o sentido horário é o sentido negativo. Tá? Lembrando que esse sentido é a gente que adota. Por convenção, se adota dessa forma. Se você adotar ao contrário, tudo bem, só que você vai ter todos os resultados diferentes em relação à convenção. Então, a gente vai seguir a convenção. Então, se convenciona que sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, e a definição da medida algébrica de um arco, ela é dada dessa forma. Então, você pega, no sentido anti-horário, é o comprimento desse arco associado a quê? Associado ao valor positivo. E a medida algébrica no sentido anti-horário é o comprimento desse arco, só que o quê? Só que associado a esse sinal negativo, associado ao sinal de menos. Bom, visto essas primeiras definições, vamos definir agora uma função que associa os números reais com os pontos pertencentes a essa circunferência, tá? Circunferência trigonométrica. Bom, então vamos definir da seguinte maneira. Para cada número real que eu tomar, esse número vai estar associado a um ponto P da circunferência, certo? De tal maneira que, se o x for maior ou igual que zero, a medida algébrica do arco AP vai ser o próprio x, certo? E se o x for menor que zero, a medida algébrica desse arco AP também vai ser x. Lembrando que o A é a origem que a gente adotou, né, que é o ponto zero. É claro que essas duas sentenças, ela pode ser escrita numa linha só, né? Eu não precisaria ter discriminado que o x é positivo e se o x é negativo, porque no final das contas fica a mesma coisa. Eu escrevi dessa forma exatamente para enfatizar o seguinte, né? O que significa isso daqui, né? Isso aqui significa o seguinte, se você pega um número positivo, né, esse ponto P ele pode andar sobre a circunferência, como a gente vê agora, tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, quanto no sentido horário, que é o sentido negativo. Certo? Então, o que acontece é que se você pegar um número positivo, o que você vai fazer? Você vai pegar o ponto P partindo da origem, ou seja, esse ponto P inicialmente ele está sobre o ponto A, estão um coincidindo com o outro, tá? Um sobre o outro. Então, se você pega o número positivo, você anda com esse ponto P no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo, né? De tal maneira que a medida desse arco AP seja x. Tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, o que eu tenho que andando no sentido positivo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse arco aqui é x. Certo? Então, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte, né? Nessa situação aqui no desenho, né? A imagem de x é o ponto P. No caso aqui, com x maior ou igual que zero. Se eu pego esse mesmo valor, só que o oposto, ou seja, se eu pego o oposto desse cara, né, seria o menos x, digamos, né, eu vou ter o quê? Eu pego o menos x. Né? O que vai acontecer aqui? Né? Eu vou ter um arco de mesmo comprimento, só que agora, em vez de andar no sentido anti-horário, eu vou andar no sentido horário. Né? Por quê? Porque se eu adotei o x positivo, o menos x vai ser negativo.
certo? Então, o que vai acontecer? Né? Então, eu vou andar com esse cara nesse sentido aqui. Então, repare que, em valor absoluto, esse comprimento tem o mesmo valor. A diferença é que, quando eu ando no sentido anti-horário, eu paro no ponto P. Quando eu ando no sentido, quando eu ando no sentido anti-horário, eu paro no ponto P. E quando eu ando no sentido horário, eu paro no ponto P'. Então, se a imagem de x é o ponto P, quando x é maior ou igual que zero, pegando o oposto, né, ou seja, então pegando menos x, eu vou andar para cá, né? Se x é positivo, menos x é negativo, então eu vou andar para cá. E andando para cá, eu vou parar onde? Eu vou parar no ponto P'. Então, a imagem de menos x, nessa situação descrita, vai ser quem? Vai ser exatamente o ponto P', onde o ponto P' é o simétrico do ponto P em relação ao eixo das abscissas. Certo? Então, nessa função, né, essa função que a gente acabou de definir, o que ela nos dá? Ela nos dá o seguinte, você pega para cada número real, ela vai estar associada a um ponto. Tá, como é que você chega nesse ponto? Primeiro, esse ponto ele pertence à circunferência trigonométrica, ele pertence à circunferência centrada na origem de raio 1, para começo de conversa. Segundo, como é que você chega nesse ponto? Depende. Se o teu número for positivo, você vai partir da origem e andar no sentido anti-horário até que o comprimento desse arco seja esse número que você adotou. Certo? Se o teu número for negativo, o que vai acontecer? Você vai andar com ele, partindo da origem, andar com esse ponto no sentido horário, até que esse comprimento do arco seja o valor absoluto que você adotou. Claro, né, se você pega menos 2, você não tem como o comprimento do arco ser menos 2. Por isso que a gente definiu como a medida algébrica do arco. Então, até a medida algébrica desse arco ser quem? Ser igual a menos 2. Que é o quê? Que é o comprimento ser igual a 2, só que eu andando o quê? Andando no sentido horário. Certo? Então, essa definição dessa função ela é fundamental para o resultado que a gente vai ver exatamente agora, que eu vou explicar, na verdade, dando um exemplo primeiro para entender exatamente qual é o processo, que é o que a gente vai ver aqui. Bem, então repara o seguinte, a gente tem aqui, né, eu peguei aqui um pedaço da reta real, tá? E eu marquei aqui alguns valores, eu marquei o π sobre 3, o π sobre 3 mais 2π, o π sobre 3 mais 4π e o π sobre 3 menos 2π. Bom, esse cara vai estar associado a um ponto P da circunferência, tal que a medida algébrica do arco AP seja o quê? Seja π sobre 3. Então, andando no sentido anti-horário, eu tenho que esse comprimento aqui é igual a quanto? É igual a π sobre 3. Logo, eu tenho que a imagem de π sobre 3 é esse ponto P que eu marquei. Certo? Ah, mas e se eu pegar π sobre 3 mais 2π? Bom, π sobre 3 andei para cá, 2π vou dar o quê? Vou dar uma volta completa, certo? Que é exatamente o comprimento da circunferência, né? Já que o raio é igual a 1, né? 2π vezes 1 é 2π. Então, eu parei no π sobre 3 e andei mais uma volta. Repare que quando eu dou mais uma volta, eu paro exatamente aonde? Eu paro exatamente no ponto P. Então, eu tenho que a imagem de π sobre 3 mais 2π também vai ser igual a quem? Também vai ser igual a P. Ah, tá. Então, eu estou aqui. π sobre 3 mais 2π. E se eu der mais uma volta? Né? Então, π sobre 3 mais 2π, vou dar mais uma volta. Mais 2π. Ora, 2π mais 2π dá quanto? 4π. Ou seja, então, se eu pegar, andei π sobre 3, mais duas voltas, eu vou parar no mesmo ponto, certo? Então, se eu estou parando no mesmo ponto, significa então o quê? Significa então que a imagem de π sobre 3 mais 4π vai ser quem? Vai ser o mesmo ponto P. Tá, e se em vez de eu continuar dando no sentido positivo, eu der uma volta no sentido negativo, ou seja, uma volta no sentido horário, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pega aqui, andando no sentido horário, eu vou ter o quê? Menos 2π, certo ou não? Então, menos 2π, vou parar onde? Vou parar no mesmo ponto, né? Ou seja, π sobre 3 menos 2π vai estar o quê? Vai me dar o mesmo ponto, ou seja, então eu tenho que a imagem de π sobre 3 menos 2π também é quem? Também é o ponto
é o ponto P. Ou seja, moral da história. Moral da história é que todos esses caras estão associados a quem? Estão associados ao mesmo ponto. Então, o que eu tenho, quando isso acontece, esses são arcos distintos, não são? Esses são arcos distintos, porém, todos eles associados ao mesmo ponto. Quando isso acontece, a gente diz que esses arcos, eles são chamados de arcos côngruos. Então, eu tenho que... O que significa isso? Significa que se eu pegar a diferença entre dois arcos côngruos desses, vai dar sempre um múltiplo de 2π. Ou seja, se eu pego π sobre 3 mais 2π menos π sobre 3 dá 2π. Se eu pego π sobre 3 mais 4π menos π sobre 3 dá 4π, que é um múltiplo de 2π, porque é 2 vezes 2π. Se eu pego π sobre 3 mais 4π menos π sobre 3 mais 2π, vai dar 2π, que obviamente é um múltiplo de 2π. Certo? Então, como é que a gente pode definir, então, os arcos côngruos? Né? Então, eu tenho que um arco X, ou melhor, um arco Y é côngruo a um arco X quando Y menos X é um múltiplo de 2π, ou seja, então ele é 2π vezes K, onde esse K tem que ser o quê? Tem que ser um número inteiro. E aí disso nós temos o quê? Nós temos então que o Y ele é igual então a X mais 2π vezes K. Então, dois arcos são côngruos quando a diferença entre eles dá o quê? Dá um múltiplo de 2π. Então, eu posso dizer então que esse arco Y ele vai ser quem? X mais um múltiplo de 2π. Certo? Então, com isso a gente definiu o que é um arco, que são arcos côngruos, certo? E esse conceito ele é fundamental para o que está por vir, para as nossas definições da próxima aula. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima.